The left simply ceased to question the fundamentals of the system. Epur se move. Dizem que Galileu Galilei, o homem que ficou famoso por dizer que a Terra se move em torno do Sol e depois foi obrigado pela igreja a negar isso, dizem que ele de fato negou, mas na saída ele disse bem baixinho, Epur se move, que significa e no entanto se move. O Slavoj Zizek, nesse livro Menos que Nada, aponta na introdução para um negócio interessante, que essa frase Epur se move, associada a essa história, ela costuma ser utilizada no sentido mais óbvio possível, de que a verdade continua sendo a mesma quando a autoridade manda você negar. Mas que ela pode ser interpretada num sentido que é quase o oposto. Quando você afirma uma história que não é exatamente verdadeira, é uma ficção, no entanto, tem alguma verdade por trás dela. Ele fala de uma história, aqui na introdução eu não lembro se tá, mas é a história de um rabino que tá contando uma história para um menino, e daí uma história super bonita, edificante e tal, sabedoria do rabino, e aí o menininho, terminando a história, pergunta, mas rabino, isso aconteceu? É verdade? E ele responde, não aconteceu, mas é verdade. E é disso que a gente está falando. Da verdade simbólica por trás do que é, na verdade, uma ficção em termos objetivos. Menos que Nada é um livro que tenta extrair todas as consequências dessa história do Epur se move, todas as consequências ontológicas. A proposta da obra é utilizar o Lacan e o Hegel para basicamente salvar as ciências humanas, de certa forma. Para ultrapassar o paradigma desconstrucionista, o pós-modernismo. O Zizek é um cara que, para quem não conhece muito bem ele se identifica como de esquerda, comunista e tudo mais, às vezes com ressalvas. Ele é um cara estranho. The crucial event today is not the rise of the new right. The rise of the new right is a secondary phenomenon. The crucial thing is the disintegration of this center-left welfare state consensus. Mas o ponto é que ele é anti-desconstrucionista. Ele não gosta do pós-modernismo, dessas coisas. Ele também gosta de cristianismo, gosta de castidade, coisas do tipo. Ele é um cara que se diz comunista conservador. O que pode parecer absurdo da nossa perspectiva, mas considere o seguinte. Quando ele cresceu e era jovem, as coisas estavam não degeneradas. No país dele lá, que é a Eslovênia. E lá, tudo era comunista. Lá era cortina de ferro. Tá todo mundo acostumado com o regime comunista. E o regime comunista eram os tempos em que as pessoas estavam casadas e, sei lá. Eis que acaba o comunismo, vem a invasão globalista do capitalismo e surge a degeneração. Surge toda essa bagunça. Surge pós-modernismo. Então, da perspectiva de alguém de lá, não é culpa deles. Não é culpa do comunismo. Esses pós-modernos, a degeneração, tudo isso, é culpa do capitalismo, sei lá, enfim, não tô dizendo que ele diz exatamente isso, né, mas entenda que da perspectiva dele, essa inversão, isso que parece pra gente uma inversão, não é uma inversão. É só que o nosso passado, associado a coisas mais conservadoras, ele de fato era sob o anticomunismo, mas no tempo dele, na região dele, é o contrário. Era o comunismo que era conservador. Essa coisa de revolução comunista e tudo mais, se a gente for entrar... Vou só entrar rapidinho, assim, nisso de... A parte da revolução sexual e tudo mais. Era realmente parte do projeto. Na Revolução Comunista, lá no comecinho do século XX, realmente era isso que ia ser feito e meio que começaram a fazer. Mas na década de 30 e poucos, o Reich, no Revolução Sexual... Eu tenho aqui esse livro. Nesse livro ele ainda é bem razoável, não tem função do orgasmo, é difícil entender ele, mas aqui ele é razoável. E ele fala como por volta da década de 30 já tinha regredido essa história. Já, assim, as autoridades tinham entendido que pra botar ordem na casa não vai dar pra ter revolução sexual. E tudo voltou ao normal. Então na época da infância do Zizek, já era bem depois disso, já era quando, naquela região pelo menos, não tinha degeneração, não tinha nada disso. Isso aí veio depois. Por culpa nossa, por culpa do globalismo, digamos assim. Então, é interessante ver ele como um inimigo disto que a direita chama de globalismo, que ele não vai chamar assim. Que pra ele, na tradição marxista, é tipo o capital, entendeu? O capital é internacional. Então, tem algumas barreiras de palavras que vão fazer vocês de direita acharem que o Zizek é totalmente incompatível, mas tenta ver um pouco através disso, porque não é muito incompatível, não. Então, algumas coisas com certeza vão ser, mas dá pra extrair insights dele. E o ponto desse livro aqui, a razão pela qual eu trago qual é o insight que ele tenta trazer. Quer dizer, é gigante o negócio, né? Tem muita coisa. Eu vou trazer só um pontinho aqui. Uma questão bem pontual de como ultrapassar isso de que a verdade é subjetiva, de que não existe verdade, cada um tá falando do seu próprio viés e tudo mais. Porque o que ele diz é que, como nessa história do Epur se move,
Sim, é verdade que todo mundo tem os seus preconceitos de classe, de gênero, não sei o que, todo mundo tem seu viés, ninguém é neutro totalmente, tudo isso é verdade. No entanto, algum milagre acontece que é mesmo verdade, que mostra pra gente, a gente vê isso, não é coisa da nossa cabeça. Existe o diálogo filosófico. Eu já tive, você talvez já tenha tido. Ele acontece. Como se a linguagem fosse um meio neutro de designação. Então a linguagem não é um meio neutro de designação. Os humanos não são neutro. Mas, de algum jeito, ainda assim, no entanto, se move. No entanto, a filosofia é possível. Como ela é possível? E essa é a parte em que eu não vou entrar exatamente, porque senão vocês vão dormir, mas é o... A realidade está estruturada na forma de uma ficção. E é por aí que ele vai. Então, tem uma piada de que o Hegel... Tem um quadro do Hegel que ele tá tipo de pijama. E daí a piada é que a metafísica hegeliana fica tentando remendar os buracos do mundo. Porque, e o ponto é que a ficção é necessária para explicar a realidade, porque é como se a realidade tivesse buracos em si mesma. Não é que a gente não consegue ver a realidade em si, é que a realidade em si tem buracos. Não é que a gente não consegue ver a completude da realidade em si por falta nossa, mas que a própria realidade em si falta. Tem menos que nada. Existe o menos que nada. Ele deu esse nome do livro como referência a isso. Tem a história que faz ele dizer esse livro também, mais uma história com rabinos. A história é a seguinte: numa sinagoga, o rabino dá um discurso sobre como ele fala assim: ó Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí o judeu mais rico lá da comunidade, mais respeitado, levanta também e fala: ó Deus, eu também, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí um judeuzinho pescador lá, pobre, vai lá, levanta a mão e fala: ó Deus, eu também, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí o ricão vira pro rabino e fala: pô, quem esse cara pensa que é? Pra dizer que não é nada. Então o ponto é, você precisa ser alguma coisa pra você poder dizer que não é nada. Então o ponto é, existe algo que é menos que nada. E tudo bem, é meio viagem essa história, mas ele também explica isso com o campo de Higgs. Eu não quero entrar muito nessa história, mas ele também deixando claro que ele é contra a galera da nova era, contra essa bagunça que fazem com física quântica e tal. Mas ele usa a analogia do campo de Higgs, da história de algo que é menos que nada. Uma energia que remove energia. E a partir daí, que é apenas o começo da introdução, ele vai caminhar nessa direção de tentar ultrapassar a barreira do pós-modernismo. Nesse sentido de, sim, é verdade que não existe a naturalidade, mas, no entanto, é possível o discurso objetivo, é possível buscar a verdade e tudo mais. Ele é dessa pegada, entendeu? New corporate organic intellectuals like Bill Gates, Mark Zuckerberg and so on, even they emphasize this. Capitalism the way it is cannot survive. Of course, if you then look closely, the message is how to change it a little bit so that it survives. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e vejo vocês na próxima. Visitem os meus links aí, meus links no Twitch. Tô streamando lá no Twitch, legal? Vamos lá. Tem também o meu Apoia-se, se vocês quiserem me doar. Eu deixo geralmente os links na descrição do vídeo ou no comentários do topo do vídeo, fixado no topo. Mas também no meu banner, acho que no celular não dá pra ver, mas no meu banner tem lá os links também. Naquela seção sobre do canal tem tudo que você precisa por aí, se você procurar. Me visita no Insta também, eu tento postar as coisas lá. E é isso aí. Falou. É que essa é a parte mais importante do livro, talvez. É a parte de por que eles estão inventando estados imaginários. Essa é a prova de que eles não estão simplesmente inventando a república ideal porque sim, porque a gente quer ser totalitário. Então a discussão é essa, sobre se é melhor ser justo ou ser injusto. E daí, como ele falou que essa é uma discussão muito difícil, aqui. Ao meu parecer, a pesquisa que íamos empreender não era coisa fácil, mas exigia, ao meu ver, acuidade de visão. Ora, uma vez que nós não somos especialistas, entendo, prossegui, que devemos conduzir a investigação da mesma forma que faríamos se alguém mandasse ler de longe letras pequenas a pessoas de vista fraca. Exatamente, por que uma cidade? Porque a cidade é grande. A gente tá querendo investigar a pessoa, mas a gente não enxerga direito. Então vamos fazer uma escala maior de pessoas. A cidade é para ser uma escala maior de pessoa pra gente conseguir entender melhor o efeito da justiça pra saber se vale a pena ser justo ou injusto. E é aí que eles começam a criar cidades. Mas cada cidade é bom pensar como uma analogia a um tipo de pessoa, entendeu? Também porque, e assim, um dos argumentos que ele usa aqui também é essa história de que a justiça diz respeito à cidade, não só ao indivíduo. A cidade pode ser injusta, sabe? Você pode pensar uma cidade que tá invadindo as outras e ferrando todo mundo. No caso, a cidade aqui faz mais sentido a gente pensar país, até. Ele vai tentar pensar tipos de países porque o país pode ser justo ou injusto que nem a pessoa.
E daí vamos ver então, se você organiza o país de tal e tal forma, ele vira injusto. E daí então é melhor que o país seja justo porque ele vai se ferrar, o próprio país vai se ferrar se ele for injusto. Vamos ver como isso acontece. Sendo que... E daí vai ficar mais fácil entender como que a pessoa, por ser injusta, se ferra internamente com ela mesma. E daí beleza. Por que eles ficam discutindo tanto a formação das cidades? É aqui que ele explica isso. Se quiséssemos fazer um debate sobre a formação da cidade, também veríamos a justiça e a injustiça surgir nela. Quer dizer, é quase uma premissa da história toda, que a forma como surge a cidade tá lá a raiz de como que surge a justiça e a injustiça. É uma analogia para como você é educado. É uma analogia para como você é educado desde o nascimento, entendeu? Que a forma como você é educado desde o nascimento vai te formar como justo e injusto, e daí a gente vai saber como que é a melhor forma de educar os cidadãos. É que as leis são parte do que você... Tipo, educar o cidadão, quando você tá falando nos termos de um Platão, não é simplesmente pedagogia de professorinha, entendeu? É realmente... tipo, as leis que formam os cidadãos. If we don't change Hillary Clinton, this is the real problem, not Trump. Don't explain.